Olá, gente bonita. O Frente a Frente com o Toninho de hoje, estamos recebendo o Obed Paraná e hoje nós vamos bater um papo bem descontraído, nós vamos falar de política, vamos falar também da água de Indaiatuba, nós vamos falar de vários assuntos sobre a nossa cidade de Indaiatuba e hoje ele está aqui, Obed Paraná, seja bem-vindo, é uma honra te receber hoje aqui no Frente a Frente com o Toninho. Quem é o Obed Paraná? O Obed mora em Indaiatuba já há alguns anos, há quase 30 anos, tá? Eu trabalho como mecânico de veículos pesados, moro na Morada do Sol, tenho acompanhado de perto a política em Indaiatuba, tá? E nesse período de tempo eu tenho observado que em Indaiatuba faltou muito debate público, tá? O debate público ele é uma ferramenta muito importante para desenvolver as políticas públicas do município. Mesmo que a pessoa não tenha, às vezes, a capacidade de desenvolver, porque não tem uma ferramenta que é o mandato do vereador, mas há muitas propostas que a gente faz que o prefeito acaba copiando depois. Maravilha. Inclusive hoje, Paraná, nós tínhamos um convidado aqui para a gente fazer um debate, mas ele realmente disse que ele tinha que ir para a escola hoje, falou aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas o mais importante é que você está aqui, nós vamos falar sobre o assunto Paraná, a questão da água de Indaiatuba. A água de Indaiatuba é uma das mais caras da região e é uma água de péssima qualidade. Inclusive, ela tem um mau cheiro. O que justifica essa água tão cara e de tão péssima qualidade, na sua visão? Duas coisas é importante a gente pensar. O preço, mas hoje o que nós temos que discutir não é nem o preço, é a qualidade da água. Na Morada do Sol, por exemplo, que é onde eu moro, a gente conhece muito bem onde a gente mora, a água na Morada do Sol, ela cheira mal. Não há um debate público da Câmara de Vereadores e nem do Ministério Público de Indaiatuba que deve tomar a frente desse caso. Para que serve o promotor público? É para acompanhar a vida política da cidade. É para combater as arestas que muitas vezes o prefeito deixa, os vereadores não têm capacidade de fiscalizar. E no caso da água, é importante demais um promotor do meio ambiente tocar no assunto. Por quê? A captação hoje é do Jundiaí. Por que é caro? Um alto custo para se tratar uma água podre. E o que o cidadão tem que pensar é o seguinte, para a saúde nossa, qual que será o nosso futuro? Porque em Indaiatuba eles trabalharam o seguinte, vão trabalhar o setor imobiliário e esqueceram do desenvolvimento sustentável. Eles não pensaram na água. Mas eles construíram uma barragem. Construíram uma barragem, mas falta debate público. Tá? Construíram uma barragem onde não tinha água. Tá? Não tinha água, não tem água. Então eles não pensaram, eles pensaram no desenvolvimento urbano, no setor imobiliário, né, claro. Sim. Nada deu mais dinheiro nos últimos 20 anos em Indaiatuba do que o setor imobiliário. E continua dando. Tá errado? Não, tá certo. Desde que haja políticas públicas que vai no encontro desse desenvolvimento. Essa necessidade... Porque todo o crescimento demográfico vem junto dos problemas sociais, criminalidade, a questão da água, a questão de preservação do meio ambiente, a questão do trânsito, tá? Então é o seguinte, essa administração que está em Indaiatuba, nesses 24 anos, está indo para 28, eles pensaram o quê? No setor imobiliário e pensaram também em lapidar o patrimônio público, tá? Quando eu cheguei para morar em Indaiatuba, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba ela era proprietária de uma área valiosíssima, que é onde está o Pão de Açúcar hoje. Para quem chegou depois dos anos de 2000 em Indaiatuba, é onde está o Hospital Santinês, Pão de Açúcar, bem de frente do Hospital Santinês. Ali era a garagem central da Prefeitura. A Prefeitura Municipal hoje abriga uma sapataria lá na Praça Rui Barbosa, tá? Hoje é a sapataria São Vicente. Vamos falar uma propaganda de São Vicente. Tá? Aquele prédio da São Vicente, chique ali do centro, aquilo ali era a nossa prefeitura municipal. Eles venderam isso, ou seja, hoje a prefeitura paga aluguel. A prefeitura paga aluguel? Paga aluguel. Tem lugar que a prefeitura está pagando aluguel. Ah, sim, alguns prédios que a prefeitura paga aluguel. Paga aluguel porque ela teve que fazer... Vendeu a garagem central, vamos achar um espaço para pôr. Vamos comprar outro espaço, aqui está ruim porque está no centro da cidade. Vamos pegar essa área valorizada, vamos vender, vamos investir no próprio município. Não fizeram isso. Tá? Não fizeram isso. Eles venderam, lapidaram o patrimônio público e não desenvolveram as políticas sociais da cidade.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia e o Gaspar não pôde dar uma conta d'água para o mais pobre. Por que não pôde dar? Por quê? Pegaram mais de 50 milhões e botaram num banco podre, que hoje está fazendo falta para o município. Inclusive, essa é uma pergunta para daqui a pouco. Nós vamos fazer Você essa está pergunta entendendo? sobre Então é o esse seguinte, assunto. como que vai ajudar se sulpiaram? E eu lamento informar que é o seguinte, os vereadores foram parceiro disso, Cúmplice. cúmplice disso, e o Ministério Público de Indaiatuba também fechou os olhos, tá? Todo político ladrão tem um empresário e tem um promotor público na guarida para ele. Eu vivo num país que ninguém tem medo do promotor, só o ladrão de galinha, o cara que vende o pino na esquina. O cara que paga pensão. O cara que paga pensão, o cara que vende o pino na esquina, esse tem medo do promotor. Mas os bons da grana, não tem medo. Não tem medo, não sabe mudar nada. A justiça brasileira é uma serpente que só pica pé descalço. Por isso nós temos essas mazelas dentro do setor público. Lamentavelmente. Pergunta de $1 milhão. Alguém vai ser responsabilizado pelos 53 milhões? De quem é a culpa? E esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos? Isso foi o seguinte, isso é uma arapuca que armaram, tá? Eles armaram, por que eles armaram? O Reinaldo colocou a culpa no secretário de Fazenda, o senhor Marcelo. E aí vem o ponto de interrogação. Como que eu tenho um secretário que ele pega, não foi 50 milhões, foi 47 milhões. Quando fala de 53 milhões, porque era um juro muito grande, então só que era um arapuca. Tá? E o cara que caiu, ele não caiu porque ele é babaca. E se eu jogar na Mega Sena e ganhar, eu não tenho dinheiro. Eu vou correr para o Banco Itaú, vou correr para o Banco Bradesco, vou correr para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Santander, que é os bancos que têm um suporte. Agora não, eles escolheram um banco que só eles o capeta conhecia lá no Espírito Santo. Que história é essa? Isso é conversa para boi dormir. Isso é o engana-trouxa, você entendendo? É um dinheiro que está fazendo falta para esse município, faz falta para investir na saúde, faz falta para desenvolver a área urbana, que o nosso trânsito é caótico. Quem anda para a cidade, principalmente no final de tarde, por exemplo, de manhã, sabe do que eu estou falando. E é o seguinte, é dinheiro que podia estar aí para fazer um viaduto, para desenvolver uma avenida, para melhorar a vida do cidadão, mas não, está lá a perder de vista. Eu tenho certeza absoluta que só um otário faz um serviço desse ou então um ladrão. Aí eu deixo eles decidir com qual a parte que eles ficam. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Paraná, outro assunto muito importante para a nossa cidade de Indaiatuba, a questão do pedágio. Por que o pedágio de Indaiatuba é um dos mais caros do Brasil? Realmente, o que justifica esse pedágio? Nós temos uma extensão de 14,9 quilômetros de extensão e nós temos aí um pedágio a perder de vista, custa quase R$14, ou é R$14? E eu vou dar uma notícia triste para você. Como eu trabalho no setor de veículos pesados, tá? Então a gente lida com motoristas que vêm de outros lugares do Brasil para pegar uma carga em Indaiatuba ou deixar uma carga em Indaiatuba. O cidadão passa no pedágio, ele deixa ali, hoje está 15 por eixo? Não, eu não sei, Paraná. Deve estar quase 15 por carro, e esse valor é por eixo de caminhão. Então um caminhão de 9 eixos, vezes 15, dá uma fortuna. Esse cidadão, se chegar em Indaiatuba, ele precisar de pernoitar, não tem um posto para ele ficar. Lamentável. Não tem um lugar para esse cidadão tomar um banho. Não tem um lugar para esse cidadão usar um banheiro. E aí eles vendem essa cidade como cidade número 1, para inchar o setor imobiliário. Só que é uma realidade nua e crua que tem aí, e infelizmente ninguém percebe, tá? O custo de vida em Indaiatuba é um dos mais caros da região e tudo por conta desse pedágio. O pedágio passa uma carga de alimento, tem que descontar. Matéria da EPTV. Quem quiser resgatar, pode. Aqui também existe o esquema da gasolina. A gasolina de Indaiatuba, o combustível de Indaiatuba, é o mais caro na região metropolitana de Campinas. Tá? Por quê? Cartel. E é onde eu falo para você que não existe um promotor público que toma... Mas tudo isso é por conta também do pedágio. O pedágio ajuda, só que é o seguinte, o pedágio ajuda, só que é o seguinte, não justifica. Porque quando você vai em Salto, a gasolina é mais barata. E o mesmo caminhão que passa carregado no pedágio é o mesmo que vai para Salto, vai para Itu, e lá é mais barato. O bujão de gás no Salto ele é mais barato.
Com certeza. Por que ele é mais barato? Se é a mesma rodovia e é o mesmo pedágio. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Então, o cidadão que duvidar pode ir em Salto, que ele vai abastecer o carro em Salto, ele vai comprar um gás em Salto, ele vai pagar mais barato. E o caminhão passa na SP-75. Então, não justifica só a questão do pedágio, é cartel mesmo. Tá? É uma cidade cara, é uma cidade que tem o chamado loteamento fechado, e aí vem os aproveitadores e pensam, vamos tacar na sociedade, porque eu sou obrigado a pagar o preço do gás, o preço do combustível, o mesmo cara que mora lá no Maison do Parque, lá no Paradiso, entendeu? Eu tenho que pagar, viu? É uma cidade. Isso tá, eles vendem esses loteamentos fechados, isso não é condomínio, tá? Isso é loteamento fechado. O cidadão pensa que é condomínio, mas não é. Loteamento fechado. Condomínio é uma coisa, loteamento fechado é outra. Exatamente. Então é o seguinte, ó, nós temos que pagar o preço para o cidadão que mora. Não existe. Essa é a conta que nós pagamos. Tá? E quando a gente reclama, Paraná, sabe por que ele diz? Por que você não vai morar em Salto? E eu já vi isso, eu já vi vereador falar disso, tá? Vereador falando isso. Quando ele devia estar preocupado em melhorar a vida do cidadão aqui. Só que ele é tão covarde que ele fala, não tem capacidade, então muda daqui, parceiro, que eu não vou resolver esse problema. Exatamente. Porque eu só quero ganhar um salário de vereador e ganhar outro salário como servidor público, que a maioria faz assim que faz, Sim. E a vida política da cidade que se dane. Você pega os vereadores hoje, a maior parte foi eleito ou no Toma Lá da Cá, o capital econômico, gente que tem um cargo público e ele aproveita disso pelas facilidades que tem de um ajeito aqui, outro ali, e ele acaba ganhando os votos. E vai para a Câmara Municipal, aí é o seguinte, ele vai lá para o serviço dele, ganha um salário como servidor público, ganha um salário como vereador. E aí, muitas vezes, ele não é uma coisa nem outra. Paraná, Indaiatuba tem 12 vereadores. E muitas vezes a gente vê que os vereadores de Indaiatuba, a gente só vê eles de 4 em 4 anos. O que acontece com os vereadores de Indaiatuba? Não aparece, não luta por quem elegeu eles, por quem realmente deu aquele cargo. O que falta em Indaiatuba para que os vereadores realmente vistam a camisa e vá para cima, apresente um trabalho que lute por quem realmente o elegeu na sua visão. Na verdade, o vereador, não em Indaiatuba, mas no Brasil inteiro, o vereador serve para duas coisas. Fiscalizar o serviço público e ser propositivo. O que é ser propositivo? É fazer propostas que beneficiem a vida do cidadão. Mas vamos falar de Indaiatuba. Indaiatuba é o seguinte, nós temos problemas de sobra e vereador não consegue fiscalizar. Não consegue ser propositivo. Eu volto nos milhões que foram desviados porque não há quem fiscaliza. Exatamente. Eu vou falar para você de uma aberração que a Câmara Municipal fez em Indaiatuba, que ela aprovou um projeto de lei dando isenção de IPTU no Recreio Campestre de Joia para quem aderisse ao contrato estrutural. Quem aderiu ganhou isenção de um período de 5 anos, o empresário pagou a obra para estrutural. Só que a prefeitura também pagou. E eu estou falando isso e eu desafio a Câmara, eu desafio a prefeitura e desafio essa porcaria do Ministério Público de Indaiatuba. Tá? Provavelmente o contrário. Eu quero ver se tem um promotor que tem coragem de dizer para esse pai de família que uma empresa faz um contrato de 25 milhões com a prefeitura de Indaiatuba e não quer receber. Ele tinha uma cláusula que disse que ele podia trabalhar, receber à vista, e ele quer receber de mim. Mas o Ministério Público de Indaiatuba, ele disse que não viu nada de errado. Mas tem a lei que o cara deu isenção de IPTU para quem... E tem lei, toda obra pública, tem lei que regulamenta. O que diz a lei? Quando tiver mais de 50% de adesão, a prefeitura está autorizada a fazer a obra, pagar a empresa e fazer lançamento de contribuição por melhoria. E o cidadão paga para o município. Eu desafio o promotor titular dessa cidade me desmentir. Ou então me prender se eu estiver mentindo. Eu não vou desafiar bandido. Bandido. Eu desafio o promotor titular dessa cidade. Esse cara, ele ganha para promover a justiça. O povo come mal, o povo mora mal para que um promotor público come bem, more bem. Exatamente. E esse cidadão, muitas vezes, em vez de promover a justiça, ele suplanta a justiça, que foi o caso de Indaiatuba. Eu estou falando de 25 milhões de obra. Essa obra a prefeitura pagou e ela não fez o lançamento de contribuição por melhoria. Ela mandou a dona Mariquinha, o São Joaquim, pagar para a estrutural. E o Ministério Público de Indaiatuba ficou exausto de investigar, não encontrou nada. Exaustivamente nós investigamos, nada nos encontrou, senhor. Eu tenho certeza que a promotoria não tirou nem a bunda da cadeira.
Por que não? Tem um projeto de lei na Câmara Municipal, dando isenção de IPTU para quem aderir no recreio. Esse projeto de lei é a maior aberração da história da Câmara Municipal. Está lá. É só ele pedir para um dos assessores buscar que está lá. O contrato, ele é claro na cláusula 5, os pagamentos serão de responsabilidade do contratante mediante nota fiscal e fatura, 10 dias após a apresentação da nota. Mas o Ministério Público da Indaiatuba, não é que ele não achou nada, se juntou os porcos para comer lavagem, em troco do ganho pessoal. Essa é a verdade. E eu estou falando isso e se quiser, tiver um promotor público que quiser me pedir a minha prisão, eu aceito. Tá? É passivo de prisão isso. Quando eu falo que a nossa desgraça, boa parte da nossa desgraça é o Poder Judiciário, eu sei o que estou falando. O herói da sociedade, até pouco tempo, o senhor Sérgio Moro, quando indagaram ele que ele morava a poucos metros do tribunal onde ele trabalhava, mas ele recebia auxílio moradia, ele falou que era para complementar o salário. Esse juiz, o herói da sociedade, ele falou que é o seguinte, se eu ganhar pouco, posso roubar meu patrão para complementar. O cara, ele falou com a boca dele. Lamentavelmente. Lamentavelmente ele falou isso, senhores. Então é o seguinte, ó, eles recebem auxílio moradia, eles têm tudo quanto é coisa que o pobre não tem. O pobre só tem um papel, trabalhar para sustentar eles. Porque quem paga, a maior carga tributária se torna nas costas dos pobres. Exatamente. Boa parte dos ricos, quando vai fazer compra, vai para Miami, vai para Nova York, Exatamente. Paris. É. A pobreada compra onde? Aqui na praça, aqui, entendeu? Exatamente. Paraná, nós tivemos um vereador no nosso bairro que ele foi vereador por 3 mandatos e mais um de presidente. O que mudou no nosso bairro Jardim Morada do Sol, na tua visão? O que realmente mudou ali após esse Então, vereador? na verdade, é assim, o vereador do nosso bairro, quando a gente fala dele, os votos dele vêm da cidade inteira. Certo. Então, Mas ele é do bairro. Ele é do bairro. Mas a gente tinha que questionar que nesses 20... Nós tinha doutor Túlio, vereador, que era doutor. Porque quando você pega o Hélio Ribeiro, eu vou falar do Hélio Ribeiro, qual a formação do Hélio Ribeiro? Me parece que ele era encanador no Hospital Dia. Não tem nada a ver. Ele é diretor lá. Não, agora ele tem um secretário agora, tá? Secretário. Agora, quando você pega Chaparim, formação superior. Quando você pega doutor Túlio, formação. Nós tinha Fábio Conte. Nós tinha o Cebola, que é há décadas aí na administração pública. O negócio é tão ruim que é o seguinte, eles fizeram uma ponte lá, aquela ponte lá aquela ponte que salta para o Distrito Social no final da Paula Leite, ali eles não trocaram 6 por meia dúzia. Por que eu falo? Eles fizeram uma ponte e mataram 2. Um elefante branco ali. Um elefante branco. Por que eu falo para você? Eles jogaram o trânsito pesado na frente do Habib's. Isso é o seguinte, nós não temos um departamento de engenharia, nós não temos vereador que fiscaliza, nós não temos debate público, nós não tem nada. Aí você tem um farol na Área Barnabé de 2 minutos ali de frente do Habib's. Por quê? Os caminhões pesados que vai para o João Narese, ele tem que retornar ali. O caminhão pesado que vem lá da Fazenda Pimenta, pessoal que transporta cana nessa época agora, eles têm que ir lá na Gessileve, que virou outra bagaça também lá. Tem muito acidente. Muito acidente. Por quê? Porque não pensa na cidade. O Zé Muritim, que administrava a cidade até pouco tempo, tá? O Mão Leve, tá? Mas é o seguinte, ó, vamos crescer o setor imobiliário, que se dane a água, que se dane as vias públicas, porque quando você pega a estrutura de trânsito da Indaiatuba, é coisa de 40 anos. Tá? Essas avenidas largas que tem da Indaiatuba bonita, o Caio Ferrari que fez. Tá? Parque Ecológico, não é coisa dessa turma. Então, na verdade, é o seguinte, é um faz de conta que tem no município, e o município cresceu, não vamos discutir, veio empresa para cá, porque vem por causa do Viracopos, vem por causa da malha rodoviária. Exatamente. Tá? Indaiatuba é um lugar estratégico. E aí o seguinte, a Toyota não está aqui por causa do Zé Bonitinho. A Gessi não está aqui por causa do Zé Bonitinho. Agora, os 50 milhões que foi para o BVA é por causa do Zé Bonitinho. Tá? A falta de água que tem hoje no município, nós estamos bebendo água podre na Morada do Sol, é coisa do Zé Bonitinho.
Por quê? Cresceu o setor imobiliário e não buscou as políticas públicas para suprir as necessidades do povo. Fizeram um elefante branco lá no Mirim, num lugar que não tinha água. Aí tem a ponte lá que eu estou falando para você no final da Paula Leite. Mataram 2 pontes. Qualquer cidadão que mora e transita bastante por Indaiatuba já viu o caminhão enroscado em frente ao chamado Shopping Center Jeans. O coitado vem, que aqueles bitrem, pensa que dá para fazer o retorno, e enrosca, não tem pra onde ir. Por quê? Isso aí é o seguinte, é a engenharia do município. O Celone era um cara que ele era engenheiro, secretário de obra e dono do trânsito. Tá? O cara que parceiro da estrutural, tá? Se nós tivéssemos vereadores sério, se nós tivéssemos um município sério, um promotor sério, esse cidadão nem ocupava cargo público mais. Exatamente. Por quê? Numa reunião na prefeitura, o elemento que fez reunião comigo, ele jogou a culpa no secretário de Fazenda também, igual o Marcelo Pigatti, que levou a culpa do BVA. Só que aí é mentira. Por quê? Porque é uma licitação pública. Passa tem a comissão de licitação pública. E aí o seguinte, foi passado, o departamento jurídico faz parte dessa comissão, vereador tem que fazer parte dessa comissão. Exatamente. E é o seguinte, ninguém viu nada, aí foi só o coitado do secretário que estourou na mão dele. Tá? Por isso que eu falo para você que eu desafio o Ministério Público. Por quê? Porque o próprio engenheiro da prefeitura falou, moço, não vou discutir com o senhor, foi feito essa cachorrada. Essa imundícia, porque eu estou falando para você de mais de 20 milhões. 20 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro que roubaram esse dinheiro. O seguinte, o Tribunal de Contas... Desviaram. O Tribunal de Contas, ele fala que PCM, o município não é obrigado a fazer o lançamento da contribuição. Só não pode pedir depois de 5 anos. Foi aí que os cavalos deu o golpe no povo. Tá? A coitada da Dona Maria lá do Adorvânio, do Jardim Brasil, do Murumbi, do resto da Morada do Sol. E no Recreio, aí foi um coice de mula no município. Com os 2 pés. Porque lá eles deram isenção de IPTU de 5 anos para quem aderisse. Quem não aderiu ganhou obra de graça. Eu posso cobrar o Senado de Justiça se eu não assinei nada? A prefeitura pode. Por isso tem a lei que regulamenta. Eu estou desafiando aqui, não é a quadrilha, eu estou desafiando o promotor público. Toda obra pública tem lei que regulamenta. A lei diz o seguinte, quando a prefeitura fazer adesão, ela tiver mais de 50%, a lei que regulamenta autoriza ela a contratar uma empresa, fazer a obra, pagar a empreiteira e pedir o morador. Todos os moradores da área do contrato chama contribuição por melhoria. A Câmara de Vereadores vota e vem força de lei para você pagar. Ou você paga ou você vai para a dívida ativa. Maravilha. Realmente é algo que a gente se espanta, mas infelizmente aconteceu. Vamos falar de um assunto aqui muito importante. Indaiatuba é uma cidade grande, bonita, sabemos disso, e poderia ter mais emprego. Para na questão do Porto Seco de Indaiatuba, que foi um projeto do nosso ex-prefeito Reinaldo Nogueira. Ele prometeu na época da campanha que ia trazer o Porto Seco para Indaiatuba e esse Porto Seco não veio. Na sua visão, foi uma manobra política ou realmente, de fato, algo aconteceu que esse porto não pôde vir? Nesse caso aí, há muitas conversas, certo? E quando eu não tenho certeza do que aconteceu, eu prefiro me abster, certo? O que acontece? Houve promessa que ele ia fazer em Salto, tá? Também não saiu. Também não saiu. Então fica aí a dúvida. Esse porto, a princípio, era na Fazenda Pimenta e por alguma questão que não se sabe, há diversas conversas... Mas ele ganhou a política em cima dessa promessa. Diz que houve pedido de propina para quem ia fazer... Porque você tem que entender que nenhuma obra pode ser feita no município de Indaiatuba se a Secretaria de Engenharia não dá o aval. Exatamente, são muitas licenças, ambiental, essa coisa toda. E aí, o que acontece? E o promotor de meio ambiente nessa época também era o Fernando Grosso, e ele se juntou ao crime em vez de combater o crime. Isso é documentado, isso é notório público. O Fernando Grosso, um promotor público, chegou em Indaiatuba falando grosso, e daí foi afinando, de repente estava comendo lavagem com os porcos. Tá? Porque comer é porco. Um cara que ganha um ótimo salário, ele não tem que pedir voto. Porque, Toninho, o que acontece? O político, você pode tirar no voto. Você sabe qual que é a punição para um juiz quando ele faz uma coisa errada ou não? Aposentar. Aposentar com o mesmo salário, chama aposentadoria compulsória. O coitado, se pegar uma barra de ferro do patrão, mandar embora sem direito.
Lamentavelmente, esse é o país que nós... Esse é o país que eu vivo nele. Agora, o juiz, quando ele faz, vende sentença, nós estamos tendo gente no Brasil que vende sentença. Isso é notório e público. O Fernando Grosso, em Indatuba, ele deitou e rolou em cima da criminalidade aí, junto com a quadrilha que rouba essa cidade. Qual que é a sentença desse cara? Aposentar. O juiz é certeza. Fez caca, aposentadoria compulsória. Paraná, a Prefeitura de Indaiatuba, através de uma votação aí, deram um subsídio para uma empresa de ônibus. E as outras empresas, como fica? Se todo o benefício foi para uma única empresa, e os demais, como vão sobreviver? Então, eu volto a esbarrar na história da lapidação do patrimônio público. Por que eles não puderam dar nem uma conta de luz, nem uma conta d'água, conta de luz, talvez mais alguma isenção? Por que o Gaspar não... Por quê? A dinheirada que eles estorraram. BVA. Eu estou falando para você de um contrato de 25 milhões que eles pagaram na íntegra a empreiteira. Esse dinheiro eles pagaram e aí como é que funciona? A prefeitura pode me pedir o ressarcimento via lançamento de contribuição por melhoria. E eles não pediram. A empreiteira cobrou de novo. Esse dinheiro podia ter ficado na mão do proprietário do imóveis e lá no Recreio Campestre, lá eles deram isenção de IPTU ainda para o empresário. O empresário também nem sabe do que estou falando. Paraná, os 1,5 milhão para a empresa de ônibus. Aí é o seguinte, as empresas de ônibus, é o seguinte, isso é uma máfia que tem no Brasil. Se você perguntar para um empresário do setor, ele chora. Vocês têm que quase dar o lenço para ele limpar. Mas é o seguinte, nenhum tem uma empresa só. Esse cara que está aqui em Indaiatuba, como é que chama? Da Soul. Esse cara tem um monte de empresa. Muitas empresas. Se dá prejuízo, como é que toca um negócio grande? Vou ampliar minha rede. Você só amplia negócio quando é rentável, tá? E aí eles contam com esses prefeitos, que nem a história do Gaspar, que tem aquela história lá da outra que saiu, que não ficou esclarecido até hoje. Tá, esse cara não estava cumprindo o contrato, e aí veio essa turma do Nabi, mas eles foram para a Americana, pularam também lá dentro, tá? Valinhos, e aí veio aqui pedir dinheiro aqui, tá? Pedir dinheiro, os caras deu, tá? Eles deu por quê? Porque, mais uma vez, eu falo para você, não tem um debate público. Exatamente, isso falta muito em Indaiatuba. Falta o debate público. Aí você pega, hoje, tem 12 vereadores, dos 12, 10 é da base de apoio do Gaspar. Aí nós tem aquela senhora que eu não conheço muito bem, e o França é um menino que foi criado no Farol junto com o Bruno Ganem. O Bruno Ganem, em 2009, ele era o primeiro suplente, o Reinaldo deu a secretaria para o Gervásio, o Bruno virou vereador. Ele era suplente, não podia bater no prefeito. Fez o quê? Foi pro Farol, tá? Meu cartão. Não, Paraíba. Para nada servia. Em 2012, ele foi o vereador mais bem votado. E aí o seguinte, mais uma vez sem nenhum projeto, Farol novamente. E o Ricardo França atrelado a ele. Você, às vezes o cara que conhece política, que sabe o que é política, que tem coragem de fazer o debate, ele tem que trabalhar para sustentar a família dele. Aí foi eleito novamente o Ricardo França, tá? Uma votação expressiva. Tá? Mas para que serve? E aí o seguinte, lamentavelmente, falta o debate público. Debate público, um espaço que nem esse é importante para a vida social da cidade, para a vida política da cidade. E às vezes, muitas vezes, a gente culpa o prefeito, mas é o seguinte, cadê o debate? A culpa é dos vereadores que não fiscalizam. Cadê o vereador para ser propositivo? Debate. Cadê o vereador para ser propositivo? Cadê o vereador para ser fiscalizador? Lamentavelmente não temos. Quando você pega a sua conta d'água hoje, até no final de 2012, você pagava 50 de água, você pagava 50 de esgoto. Em 2012, eu fiz um projeto e coloquei na campanha do Partido dos Trabalhadores para reduzir 25% na captação de esgoto, na cobrança do esgoto. Por quê? Não se pode cobrar o mesmo valor para captar a água, tratar ela, a ponto do cidadão poder tomar ela,
e trazer na minha torneira e cobrar o mesmo preço. E naquela época nem estação de tratamento tinha. A vida inteira o cidadão pagou afastamento de esgoto e era lançado lá no rio Córrego Barnabé, lá perto da rodovia, era uma caatinga desgramada, principalmente nessa época que a água era baixa e não tinha vazão, o volume de água do rio não conseguia levar embora, e aí você aquela caatinga lá no fundo. E o SAI cobrando de todo cidadão de Indaiatuba afastamento de esgoto. Quer dizer, trocando isso em miúdo, roubando o cidadão. O próprio Estado Democrático de Direito, que nasceu para cuidar das pessoas, passando a mão, porque cobrava afastamento de esgoto não tinha tratamento. Se não trata, como pode cobrar? Cobrar. Paraná, chegamos mais ao final de uma programação, realmente o tempo voa, obrigado de coração, Paraná, mais uma vez. Beleza, irmão. Tá? Eu quero agradecer aquela câmera é sua. As pessoas que perderam aí um tempo com nós, tá? E eu deixei de finalizar a história que eu fiz um projeto e o Reinaldo não deu os 25%, mas ele deu 10%. Deu 10%, né? Então isso é projeto desse cidadão aqui, tá? Que maravilha. Entendeu, não? Que maravilha. Então hoje quem paga 100 conto de água, paga 90 de esgoto. Projeto do OBED Paraná, em 2012. Está documentado na campanha do Partido dos Trabalhadores, tá? Que legal. Paraná, manda um recado aí pro cidadão de Indaiatuba. Quero agradecer aí a todos aí e deixar um recado. A política só é do jeito que é porque nós não acompanhamos de perto. É bom que vocês lembrem que o deputado está lá em Brasília, ele não nasceu em Brasília, ele nasceu em Indaiatuba, nasceu em Salto, nasceu em Itu, São Paulo, Rio de Janeiro e por esse Brasil afora. E o berço da política é o vereador. Não adianta você questionar Lula, Bolsonaro, deputado não sei quem, senador Renan Calheiros. Não adianta se nós não conseguimos eleger um vereador que tem coragem de fazer debate público. Se nós não conseguimos eleger um vereador que não tem coragem de ir para cima dessa corda de ladrão que tem no Brasil inteiro, não é só em Indaiatuba não. Tá? É só ladrão roubando, porque o que acontece? Quando você vai para Brasília, lá tem Estadão, tá tudo em cima era tudo em cima do Lula, agora tudo em cima do Bolsonaro. Lá tem Estadão, lá tem Veja, lá tem não sei quem, tem tanta gente, tem UOL, tem Bandeira, tem todo mundo lá. Aqui em Indaiatuba, a imprensa até pouco tempo valia quanto pagava. Prova disso, algumas até faliu, porque... Se não tem dinheiro público, não tem como sobreviver. Mas não é porque faltou dinheiro público, é porque a turma lá abandonou mesmo. Você vai ficar lendo jornal que só fala bem e engole o sapo com perna e tudo, parceiro? Não vai. Então é o seguinte, acabou esse negócio. Só que eu faço um pedido ao cidadão brasileiro, pesquisa, não fica atrás de WhatsApp não, que há muita mentira por trás disso, tá? Maravilha. E eu quero agradecer você, obrigado Paraná, quero agradecer você, telespectadores aí, por estar ligadinho no programa Frente a Frente com o Toninho. Quer dizer que é uma honra, obrigado mesmo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira, se Deus nos permitir. Tamo junto mais uma vez, é nóis. Amém.